Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Sou Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje nós vamos falar sobre a origem da língua portuguesa. Você sabe qual é a origem da língua portuguesa? Hoje você vai saber. Vou conversar hoje com uma colega maravilhosa, minha amiga, Eliette Oliveira. Oi, Lio, tudo bem? Tudo bom, Bom André? te receber aqui, viu? É um prazer estar aqui para falar sobre a história da língua portuguesa, que eu adoro falar sobre esse assunto. Olha, eu tive o prazer de trabalhar com Eliette. E eu cheguei ao conhecimento de que ela trabalhava com línguas românicas, com a língua portuguesa, história da língua portuguesa, quando um grande amigo meu participou da banca de seleção dela, Fabrício Fabrício, amo Faolis, querido Fabrício. Faolis. Estou esperando você aqui também. Já faço o convite. E ele me disse, depois de ter participado da banca dela, que foi a melhor aula de língua portuguesa, de história da língua portuguesa que ele teve. Tempos depois, eu pude participar também de uma banca dela e disse para Fabrício, entendi por que que você me disse aquilo, porque eu também tive a melhor aula de língua portuguesa, de história da língua portuguesa. E eu trouxe essa pessoa para falar para vocês sobre língua portuguesa, sobre essa história que acontece em tempos remotos, né, Lil? Sim, sim. A língua portuguesa, na verdade, a gente começar a falar da língua portuguesa, tem que começar a falar de Roma, né? Sim. Antoine Meyer, ele fala que para falar da língua de um povo, tem que falar deste povo. Então, a gente pode começar a falar deste povo, dos povos de Roma. Roma surgiu, a língua latina surgiu, né? Uhum. A língua latina surgiu em Roma, um espaço do Lácio, ali no centro da Península Itálica, né? Para quem olha no mapa ali da Europa, vê aquela A botinha, a botinha, bota, que é a é. Península Itálica. Uhum. Então eram povos camponeses olha só, povos camponeses, imagine, que viviam ali lá por volta do século, aí surgiu lá por volta do século 8 antes de Cristo, Uhum. né? O primeiro rei de Roma, que foi Rômulo, né? O primeiro rei de Roma. E aí começa esses povos camponeses, né? Conseguem tomar essa proporção, né? E nós temos a língua latina que vai se expandir para várias partes da Europa. E aí, né, no século I, né, nós temos a língua que torna essa grande potência, porque Roma já está nesse momento assim da grande Sim, potência, é, né? é uma história muito bacana. E sempre que eu falo para os meus alunos também, eu lembro que você falou de Rômulo, aí eu me lembrei Sim, sim, que também tem uma história mitológica por trás disso. sim, Então a gente lembra a Eneida sim. e a gente lembra a presença de Enéas que estava ali na Guerra de Troia. Hum. E o Virgílio, ele pega o Enéas da Guerra de Troia, constrói a Eneida e ele vai para a Península Itálica. E Rômulo é descendente dele. E aí chega também a fusão entre a questão mitológica e a histórica também de Uhum. fundação de Roma. É muito bonito isso, né? É muito bonito porque assim que toda nação ela vai construir, tentar construir aqueles Os mitos, os né? mitos em cima daqueles fundadores, né? Então se tem alguma história assim, não, esse daqui ele era um degradado, então não, vamos construir a história em cima de uma questão mitológica, então tem que fazer parte de um mito, tem que fazer parte, ele tem que ser parente de um deus, tem que Um fazer herói, né? o herói mitológico, o herói. E todas as nações elas surgem assim, os fundadores estão ligados a essa questão heróica. E aí Uhum. surge a questão do mito, né, da epopeia, né, do mito de Roma, em relação à questão da loba, inclusive, né? Isso, exatamente. Que é o símbolo de É Roma. o símbolo, pois é. E aí Roma, no século I a.C., torna essa potência, né? Potência com século I, século I a.C., século I É depois de que é Cristo. justamente o período em que a Eneida é lançada, é Pois escrita é, a por Virgílio. literatura, exatamente. Na É. literatura, porque assim, a literatura clássica, a língua clássica, nós temos a língua clássica que vai surgir neste momento por conta da literatura clássica. E nós temos aí na literatura clássica, ou a língua clássica, nós temos o latim clássico e o latim vulgar.
Sim. O latim clássico era a língua da literatura, a língua da escrita. E o latim vulgar era a língua do povo, que todo mundo falava. Quer dizer, falar em latim vulgar não parece que é uma língua só, são variantes. Uhum. Todos falavam de formas diferentes, de várias formas. Então, existem grupos diferentes falando a língua. Como a gente fala do português popular, a gente tem o latim vulgar, E a gente né? já tem essa questão do preconceito linguístico desde aquela época, porque Sim, o latim uhum, clássico era relegado àquela literatura clássica, sim. e o latim vulgar era falado, né? Por todos, né? E tentavam até corrigir, e assim, mas isso é importante também, né? Tentar até fazer essa correção do latim quando vinha porque assim, como, veja que Roma estava nesse momento, né, conquistando vários espaços, é natural que pessoas que não eram falantes da língua começassem a falar de forma diferente, então surgem variantes em todas as partes, Uhum. né? Em todas as partes da România, né? Onde a língua latina é falada. E nós temos aí o latim vulgar, que é de onde vão surgir as línguas românicas, né? Sim, E aí, quando fala de latim vulgar, eu falo assim, o latim vulgar que Serafim da Silva Neto não gostava de falar latim vulgar, ele dizia que tinha um termo, era considerado um termo pejorativo, sim. vulgar. Há pouco tempo, dando aula, um aluno perguntou, meu aluno do primeiro semestre, né, Uhum. de letras, perguntou, professora, por que vulgar? Porque era ousadia? E aí eu, não, porque É outra vulgar. acepção, esse lugar tem Eu outra falei assim, bem que eu acepção. queria, mas não. O vulgar significa, né, verdade, né, a língua comum, a língua de Não todos, a língua clássica. a língua não clássica, a língua de todos, a língua popular. Uhum. A língua que todos falavam. E então Serafim da Silva Neto não gostava desse termo, ele preferia usar latim corrente, que era a língua de todos falavam. Sim, mais apropriado. Todos falavam, então assim, eram somente os falantes, soldados, a plebe, eram todos falavam. Por exemplo, se uma pessoa é da administração de Roma, claro que na hora que ele vai ao mercado comprar alguma coisa para a casa dele, ele não vai falar a língua clássica, a língua urbana, né, da urbis, a língua Uhum. né, a língua formal, né? Então ele vai usar a língua comum, que todos entendam. Para você ter ideia, Cícero, que era o grande representante da literatura clássica, hoje nós temos, né, fontes do latim vulgar através das cartas de Cícero. Cícero, quando escrevia para os seus amigos ou familiares, ele escrevia usando a variante vulgar. Olha que Uhum. interessante, né? Então ele É, não falava, assim, ele não usava lá aquele, como assim, igual uma pessoa um professor, ele sim, vai falar de acordo com o contexto. A gente estava falando outro isso. dia, você estava no podcast com o João, né? Sim, João João. Santana, e ele Com falando, certeza. olha, o contexto, tem que saber quem está falando, onde está falando, né? Para quem está falando. Então, assim, vai adequar a linguagem, Uhum. né? Adequar a linguagem. E na semana passada eu tive com o Gilberto, professor Gilberto Sim. Sobral, e ele também falou sobre isso, Pois sobre a é, necessidade de relacionar o ethos, que é o caráter do orador, né, a imagem do orador, ao auditório, exato, direcionar aquilo, auditório. o logos, aquilo que a gente vai falar, ao auditório, ao qual Até, nós nos dirigimos. até para tentar, né, conseguir a emoção do Isso, patos, né? O auditório é o exatamente, patos, né? E aí exatamente, essa perfeito. questão, né? Aí pronto, o Uhum. latim. Voltando ao latim, Sim. voltando à língua, a língua latina. Quando a gente está, aí quando chega nesse momento do auge, a gente tem aí o latim clássico, o latim vulgar. No século II, mais ou menos, começa, né, já sai desse período do auge, desse momento áureo da língua, nesse momento clássico, o latim já começa a sofrer decadência, já começa o momento de sofrer decadência lá para o século II depois de Cristo. Uhum. E aí vai sofrendo essa ruptura, né, com a língua clássica, o Uhum. latim vulgar vai sofrendo, vai mudando, acontecendo mudanças mais rápidas. Tem ali vários estrangeiros e dentre eles existem vários os germânicos que já eram associados a Roma em termos de soldados, né, Uhum. que Roma usava como soldados para as suas guerras, começaram a ser usados como pessoas que ficavam ali nas fronteiras, guardando os espaços de Roma, né? Eram os chamados de federates, ou aqueles que associavam a Roma. Então, quer dizer, os germânicos já sabiam falar latim, né? Eles eram estrangeiros que sabiam falar latim. Uhum.
Quando eles começam a ver que tinham possibilidades de dominar aquele espaço, que Roma era potência, né? Uhum. Apesar de estar ainda sofrendo essa decadência, era ainda uma potência, né? Então eles começam a invadir os espaços romanos, né? Os germânicos, várias partes de Roma, né? E aí nós vamos chegar aqui para a gente ficar apenas na Península Ibérica, né? Que é onde vai surgir a língua portuguesa. Então ali os germânicos entram ali naquele espaço lá por volta de 409 depois de Cristo, no século V, Sim. 409 chegam vários germânicos ali. Até então, o português não existia. Até então não Olha. existia, não, até então era um latim, já era um latim já tardio, já um latim já passando por essa fase mesmo de várias mudanças, mas ainda era Então, latim. assim, para você que pensava que a língua portuguesa ela vem de tempos antes de Cristo, esqueça. A língua portuguesa se constitui depois da era cristã, né, Lil? Sim, depois da era cristã. E aí, neste momento, quando Roma, né, quando os germânicos estão ali, eles invadem vários espaços, e aí na Península Ibérica estão ali os germânicos, que são várias tribos, né, germânicas. Nós temos ali na Península Ibérica os alanos, os suevos, os vândalos e os visigodos, Sim. né? Ali eles estão ali brigando entre si, ficam ali um tempo brigando entre eles, até que ficam apenas os visigodos e os suevos nesse espaço ali, falando latim. Então eles continuam falando latim, porque latim era uma língua de poder. Uhum. Latim era uma língua de cultura. Quando fala língua de cultura, é a língua que tem uma história escrita, né? Então o latim era uma língua de poder. Era como o francês, né, do século Sim, no século passado. passado, lá para o século XVIII, por aí, É. né? Lá nesse momento, né? E aí nós temos eles falando latim, mas essa questão dos germânicos falando latim, os germânicos eram povos da guerra. Eles eram povos que gostavam de guerrear, eles gostavam de chegar e dominar os espaços assim, da guerra. Eles não eram daqueles que cultuavam a escrita, né? Essas questões culturais. Então, a língua latina começa a sofrer rupturas maiores. Aí nós temos o que nós chamamos a força centrífuga da língua começa a dominar, Mas explica aí pra gente o que significa centrífuga, força centrífuga da língua. Olha, toda língua ela tem, né? Ela tem forças que são centrípetas e centrífugas, né? Por exemplo, forças centrípetas. Nós podemos pensar a língua aqui no centro. Eu vou até pegar uma imagem que está no livro Norma da Língua de Marcos Byron, que ele vai Sim. criar essa imagenzinha a língua e setas apontando para dentro da língua, que é chamada de forças centrípetas, que vão forças dentro da própria língua. Então, por exemplo, a escola podemos dizer que é um fator da força centrípeta. Por que a escola? Porque ela está ali o tempo todo vigiando a língua. A gramática é importante porque ela está ali vigiando a língua. É uma força que incide na língua. Na língua, exatamente, para que ela não, né? Ela continua ali, firme. E existem forças centrífugas. Existem forças centrífugas, por exemplo, uma música estrangeira, o estrangeiro, os estrangeirismos, né? Então, questões o falante que vai o tempo todo só passar por variação, ele usa a língua, vai começar a falar uma outra variante, vai começar a modificar determinadas questões linguísticas, isso é importante também, mas aí por isso que a gramática é importante para ela, olha, puxar, né, trazer essa força para dentro. Sim. Porque existem forças que elas são sempre, né, tentar sair, né, de dentro da língua. E aí nós podemos chamar de forças centrífugas. Quando os germânicos invadiram a Península Ibérica, outras partes da România, então essas forças centrífugas atuaram com mais né, Vigor, potência, né? mais vigor, exatamente. E aí pronto, começa a língua a sofrer maiores mudanças. Lá por volta do século VI, século VII, digamos assim, a gente não sabe mais ou menos, não sabe quando realmente aconteceu, começam a surgir variantes, né, que estão bem diferentes do latim. Aí já começam a dizer que ali são línguas romance. Né? Porque eram línguas carinhosas.
Explica esses romances aí. Era a língua do amor, É a língua do amor, tem gente pensando isso. Hein? a língua romance. A língua romance é aquele momento intermediário, Sim. aquele momento intermediário entre o latim e as línguas modernas românicas. E línguas Então, aquele românicas significa que vem de Roma. Roma, exatamente. E romance significa falar, na romance, na verdade, é um advérbio. Significava falar ao modo de Roma, falar ao modo dos romanos. Então, Uhum. aí, por isso essa língua romance, né? O romanço ou romance, que é esse momento intermediário, que é aquele momento do limbo, digamos Sim. assim, não é latim Aham. mais. Já deixou de ser. Já deixou, porque assim, por que que a gente sabe que não é latim? Porque já começaram a surgir documentos, em que começavam esses documentos, alguns falantes da época, a escrever glosas, para colocar aquelas glosas ali no canto da página para explicar alguma palavra ali dentro. Uhum. Começavam a surgir documentos em língua latina e na língua regional, que é a língua romance. É como se precisasse de uma De uma tradução. tradução, porque ninguém conseguia entender. Então, como é que você traduz a sua própria língua? Então, Exatamente. deve ter uma outra Ninguém língua. estava conseguindo entender mais o latim. Já começavam a surgir decretos, né, em que os reis mandando rezar a missa, não em latim, mas na língua, né, regional. Uhum. Então, essa língua regional era a língua romance a língua daquele local, porque a língua romance também, assim como o latim vulgar, não é uma língua só, são variantes. Uhum. Então, vários lugares começam a surgir essas línguas que são essas variantes do latim vulgar, né? Uhum. Então, não era mais latim vulgar, mas também não é uma língua românica moderna como a que temos hoje. Já começava a se tornar outra Já coisa. começa a se tornar outra coisa. Ainda aí você pode falar lá com o seu, né? Com o seu seguidor Aqui, olha, estou aqui também. Olha. também, que ainda não é português. Então começam aí, já está no caminho, já, né? Está no embrião ali, tem o português, depois e também o francês, o italiano. Então, quando começa a surgir o português, ele surge daí. Então, Uhum. observe que a gente pode dizer que o português ele surge do latim vulgar. Sim. O francês surge do latim vulgar. Então, a língua do povo é que é importante para as Uhum. mudanças, né? Pois é. Para a história, a língua do povo que é importante. É para a história, na história da língua, para quem estuda a história da língua, a língua do povo que é importante para a gente observar. Porque ela é a fonte da A mudança. fonte da mudança, exatamente. É ela que mantém, né, a língua de ela existir mesmo. Ela só existe porque existem essas mudanças, essas variações. Porque assim, é o falante que está utilizando a língua, é ele que faz a língua existir. E uma coisa que a gente não percebe é que a língua muda. A língua muda e precisa Quando nós mudar. estamos em um determinado momento, parece que ela é assim, sempre foi assim. Por exemplo, no português, se a gente pega um texto do século XVI, parece um espanhol mal escrito na língua Sim, portuguesa, sim. né? Então, se a gente pega um período muito longo, a gente percebe bem a mudança linguística. A gente não percebe hoje porque nós estamos naquele momento, nesse momento, Exato. convivendo com a língua. E é isso que acontecia também naquela época. Exato, exatamente. Eu preciso se você pegar, imagina você pegar a língua, lá um documento do Testamento de Afonso II, que foi o primeiro documento da língua portuguesa, lá no século XIII. Nossa, eu mostro isso para os alunos, isso aqui é português, professora, isso aí é português. Olha. Isso é língua portuguesa. Então, assim, século XIII, considerado, então, o primeiro documento. Mas, olha, antes do português, a gente tem a língua romance, e nós temos que ela vai surgir a partir desse romance aí na Península Ibérica, lá no noroeste da Península Ibérica, o galego-português. Sim. Porque o português ela não surge assim, ela vai primeiro ter aquela irmandade, né, com o galego, que aí vem o galego-português. Surge o galego-português por conta mesmo do condado portucalense, o condado galego, que era aquela união do casamento de Tareja e Urraca, né? Já é uma outra e longa história, Já né? é outra e longa história, né? Mas a gente fala rapidinho aqui, né? Porque eu gosto de fofoca. Tá.
Porque assim, o Afonso VI, que era o rei, né, da coisa toda, Uhum. lá no norte da Península Ibérica, ele tinha duas filhas, Tareja e Urraca, né? Urraca era a filha legítima e Tareja a filha bastarda. E naquele momento existiam muitos cavalheiros que vinham do sul da França para ajudar na reconquista cristã. Era a época em que os árabes, porque em 711 os árabes invadiram a Península Ibérica e ficaram, dominaram todo o sul da Península Ibérica, e os cristãos, né, os hispanogodos, aqueles falavam essa herança do latim, subiram, ficaram lá no norte se organizando para a retomada cristã. Então, lá o rei Afonso VI, neste momento, ele tinha essas duas filhas e ele resolveu casar as duas filhas com a Raimundo de Borgonha, veja, Borgonha lá Uhum. no sul da França, e Henrique de Borgonha. Então, assim, Raimundo de Borgonha casa com Urraca e herda o condado galego. Tareja, a filha bastarda, casa com Henrique de Borgonha e herda o condado portucalense. Então, aqueles dois condados ali eram dois condados que ficavam ali próximos, bem juntos ali lá no noroeste da Península Ibérica. Bem, Tareja tem um filho, que é Afonso Henriques, né? Uhum. E Urraca tem um filho que é Afonso Raimundes. Afonso Raimundes torna-se o rei depois, né, depois, no lugar de Afonso VI, ele se torna Afonso VII, né? Se torna Afonso VII e ele fica, claro, que Afonso Henriques deveria, na continuação ali da guerra, né, da guerra cristã, ou guerra santa, ou reconquista cristã, dominar os espaços conquistados aos árabes e deveria ser terras do rei Afonso VII. Só que eu falo com os alunos, ele deu uma de ele falou assim, não, tudo nosso, nada deles. Como é o nome daquele cantor, né? O Igor Ah, Canário. sim. Ele deu um Igor Canário e falou assim, não, tudo nosso, nada deles. Aí então começa a tomar para ele mesmo e fica para ele A mesmo. ganância, né, Lil? A ganância, né? E aí que chama também, é chamado de felonia, que é um ato de traição ao rei, né? Felonia. E ele traiu o rei. O rei demorou para aceitar o fato de que ele era rei. Aí ele acabou dizendo que ele era o rei de Portugal, porque até então Portugal era um condado. Ele era conde. Aí quando ele fala, não, eu sou o rei, isso aqui é um reino. E aí ele tem a questão do mito também, porque tem um mito que quando ele fala que ele se torna rei, ele fala que ele viu Jesus Cristo, né? E aí o que o Cristo falou que ele deveria ser o rei e tal, ele vai dizer que ele é o rei de Portugal, então ele fica sendo considerado o primeiro rei de Portugal. Então começa a história de Portugal aí. Né, uma história de Portugal aí. Então, Portugal continua lá na briga, na guerra da reconquista cristã. Então, aquele mapa de Portugal na Península Ibérica é também um pouco da história, porque ele houve algumas pequenas mudanças, um pouco da história da reconquista cristã. Então, aquele espaço que era reconquistado era deixado para Portugal. Né, até chegar em Faro, lá Sim. No sul, né? no No sul sul. de Portugal. Bem, em 1290 já era um outro rei, já depois de Afonso Henriques, aí já tem outro rei, que era Sancho, e outro rei, e aí quando chega lá em 1290 com outro rei, que era Dom Diniz, que era o neto de Afonso X, que já era também outro rei lá de Castela, né? Afonso X considerado o rei sábio, Afonso Diniz era também um dos mais sábios também de Portugal, ele institui a língua portuguesa como oficial. Né, em 1290. Olha aí, é um Então, marco. é um marco. Então, precisava disso. Século Isso XIII. é século XIII, final do século XIII. Isso é importante na questão de que a língua, a escrita é importante para o Estado. A escrita é importante. Veja que assim, então, com isso, ele obriga que todos escrevam, né, dentro do espaço, do território português, em português. Então, tem que Uhum. escrever em português. E porque é a língua oficial. Isso é importante para a manutenção do Estado, para a força do Estado. E aí essa língua começa, né, a ter essa força. A escrita, veja como a escrita é importante nesse sentido, né?
1290, então nós seguimos, né, 1290, lá para o século XV, né? Século XV tem toda essa força que Portugal está também em pleno potência também por conta das grandes navegações. Sim. As grandes navegações foram importantes para Portugal, Uhum. né? Porque quando as grandes navegações foram várias invasões, né? As invasões, né, em países africanos, havia invasões em países aqui na América, né, no Brasil, então Uhum. foi importante. E nesse momento começa a pensar, tem uma outra questão importante, que é qual vai ser, dentro das línguas modernas, qual será a língua que vai ser considerada aquela que vai substituir a potência da língua de cultura que é o latim? E aí a gente tem essa ideia que a gente Uhum. estava conversando, né, sobre a qual a língua é um fator de poder. A língua é fator de poder. Porque, assim, quando lá atrás, Dante Alighieri, ele falou, olha, essas línguas vulgares com que vocês falam aí, que essa língua chama de línguas vulgares porque é aquela herança do latim vulgar, essas línguas vulgares, ela vai ser a nossa substituto do latim. Então, não se engane, não. Ela vai ser substituto do latim. Então, Que quando são as começaram línguas as línguas românicas. românicas, então, quando o pessoal começou assim, olha, então a gente pode, né, trazer essa língua como língua de cultura, então começaram a investir nisso, escrita, né, escrevendo histórias, gramática, começam a surgir as gramáticas. Né? A gramática italiana, a gramática da França, né? A gramática francesa. A gramática castelhana surgiu no final do século XV. Final do século XV, com Antônio de Nebrija, Uhum. né? E ele vai escrever essa gramática, dizendo que a gramática ela não existia até então, Aí, né? se a gente fizer a reflexão, as gramáticas românicas, das línguas românicas, Sim, elas passam a existir pouco tempo depois que essas línguas se constituem, sim, pouco tempo depois. né? Né? Pouco tempo, pensando na questão assim, foi no século, lá por volta do século XIII, né? Então, pouco tempo depois. Então, essa língua ainda tem muitas, né? Assim, muitas mudanças a acontecer, Sim. lógico, né? Por isso que ele falou assim, olha, as gramáticas da língua castelhana, a gramática da língua portuguesa, que surge também no século XVI, né? Nós temos a gramática de Fernão de Oliveira, que não é uma gramática normativa de Fernão de Oliveira, né? E a gramática normativa de João de Barros, no século XVI, 1540. Pertinho da de Fernão de A Oliveira. Fernão de Oliveira foi 1536, né? E a de João de Barros, 1540, né? 4 anos 4 anos depois. depois, É. exatamente. Aí, algumas pessoas falam que a primeira gramática em português é a gramática de João de Barros, porque ele escreveu uma gramática normativa. Sim. Fernão de Oliveira escreveu uma gramática descritiva. Ele olha, mas é tão interessante. Eu sou apaixonada por Fernão de Oliveira. Né? Todo Uhum. mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada por Fernão de Oliveira. Porque ele foi um dos primeiros funcionalistas ele foi, ou não, o primeiro funcionalista da língua. Porque ele começou a observar, né? Olha, o falante do norte fala assim, ele coloca isso na gramática Para quem dele. não sabe o que é funcionalista é um termo linguístico, Termo né? linguístico, como a língua funciona ali, Isso. né? Como a língua está como é o uso da Então, o língua, interesse né? dele não é a norma, aquilo que é prescrito, mas tipo, Não, aquilo que é utilizado pelos falantes. exatamente. Ele fala assim, não se engane, quem faz a língua são os homens, não os homens a língua. Uhum. Então quem faz a língua são os homens. Nós que falamos, fazemos a língua, né? Então ele vai dizer que na língua que no norte falava na beira, região da beira fala assim, na região de Coimbra, na região de Lisboa fala de outra forma. As crianças falam de um jeito, os mais velhos falam desse jeito. Ele começa a descrever como as pessoas falam, né? Começa a descrever como as pessoas falam. Então é uma gramática descritiva. Já João de Barros, ele vai dizer como que as pessoas devem falar, deve falar, Uhum. né? Ou devem escrever. Né? Então, ele vai criar prescrição, né? Ele Uhum. vai trazer a prescrição da língua, com base na língua dos reis, né? Sempre que toda língua gramática, normativa, ela sempre tem a base, com base naqueles falantes, né, da elite, né, Uhum. aqueles considerados aqueles da elite. Então, ele vai, com base na língua dos reis, ele vai trazer essa gramática da língua portuguesa em 1540. Então a língua portuguesa é isso, né? Surgem essas questões. E aí
ainda nesse momento surgem outras gramáticas, né, como a gramática de Gândavo, né, de Nunes de Leão, que são gramáticas em relação à ortografia. A ortografia, porque não existia, aí é importante também de falar, como era a grafia da língua, porque já que essa língua surgiu assim, como era a ortografia? Porque se você pegar, André, textos desse momento, né, do século XIII, século XIV, século XV, você pode observar no mesmo documento, uma Grafias mesma diferentes. palavra, as grafias diferentes, numa mesma palavra, olha só. É. Como é que você pode falar assim, professora, você escreveu errado aqui? Não, estava certo. Né? Então, eu vejo que nesse momento aí tem também começam a surgir as gramáticas, né? A gramática da ortografia, porque antes, né, nós temos aí, antes desse período, do século XVI, antes, existia a chamada de ortografia fonética, Uhum. antes do século XVI. Ortografia, por que fonética? Porque as pessoas escreviam conforme falavam. Sim. Então, a pessoa fala casa. Se a pessoa fala casa, então poderia escrever casa com S ou casa com Z. Sim. Né? Você vai ler de qualquer forma, do mesmo jeito. A pessoa fala homem, a pessoa pode escrever homem ou com H ou sem H, vai ler do mesmo jeito. Então, podia você pegar o mesmo documento e ter essas duas formas. Já no século XVI, quando tem essa gramática, aí começa a surgir aí, né, na ortografia, uma tentativa de unificar a ortografia a partir a partir do latim, Sim. do Renascimento. Porque no Renascimento o que é? É a tentativa de trazer o clássico, né? O grego e o latim. Então, aí vai tentar trazer a língua a partir do Renascimento. Por isso que a gente tem hoje na nossa língua várias palavras que é de uma forma que é a língua do povo, Uhum. que era uma herança da língua do povo, e uma herança da língua latina clássica, né? É. Né? É uma relação entre ortografia e etimologia. É, etimologia. Só que aí teve um problema. Começaram a surgir gramáticas criando várias pseudo-etimologias. Colocava assim, não. Essa palavra assim vem daqui, que aqui inventava uma forma lá que a origem não era aquela de fato. Uhum. Né? Aí surgiram o chamado grafia pseudo-etimológica, pseudo porque não era de verdade mesmo, né? Então, outra coisa que é importante, quando a gente está assistindo aquelas novelas de época, que a gente vê lá na novela lá escrito farmácia com PH, Sim. pois é, farmácia com PH, porque é desse momento aí a grafia, PH que é uma herança grega, né? Uhum. Fósforo com PH, Sim. herança grega. É. Então, assim, existiam vários momentos dessa questão da grafia, né? Da grafia fonética, depois grafia pseudoetimológica. Aí até quando chegou lá no século XIX, ou no século XX, né? Lá no século XX, quando tentou unificar a ortografia da língua portuguesa. Que a gente tem nessa época a NGB, Hum, que é em 1959, se eu não me engano. Veja aí para mim, por favor. A nomenclatura gramatical brasileira, né? NGB. Então houve essa tentativa de unificar a gramática. a questão da ortografia, né? De Portugal e... Teve a de Portugal, foi anterior, Sim, né? É a NGP, e depois a sim, gente teve pois a é. NGB. Quer dizer, é uma É, tentativa de criar uma NGB, nomenclatura, a data 1959, não é isso? a questão da ortografia de Brasil e Portugal, né? Porque Brasil, nós temos aí, em 1911, nós temos aí a unificação, ou simplificação, na verdade, simplificação da ortografia de Portugal, É isso mesmo. né? Mas isso com relação à NGB, é da gramática. Da gramática. Tentativa de unificar os termos gramaticais. Isso Sim, aí. da questão da gramática, Aham. né? Que é essa questão da NGB, NGB, né? normativa, Exatamente, normativa, exatamente. os acordos que são a questão mesmo da acordo Aí vem, ortográfico. Aí vem exato. o acordo ortográfico, que tem essa questão do acordo ortográfico entre Brasil e Portugal. Mas a gente tem que entender uma coisa, são línguas diferentes, Uhum. são variantes diferentes, né? Já tem até linguistas falando
nova gramática, né? A Sim. gramática do português brasileiro, Uhum. né? A gente tem aí a Sim. Taliba de Castilho que defende, né, Uhum. a gramática do português brasileiro, que não invalida a gramática de Uhum. Portugal, né? Que a gramática portuguesa brasileira é tão que é uma questão que é da nossa língua, é outra história, né? Porque veja que desde antes antes mesmo da independência do Brasil, já falávamos diferentes de Uhum. Portugal. Já Uhum. era uma língua diferente, né? Na independência aí, que é 200 anos, a independência do Brasil em 1822, né? Então já Uhum. falávamos diferente de É. Portugal. Na verdade, também tem um fator, né? Se a gente parar para pensar nessa língua portuguesa do Brasil, a relação com o Tupi. Então, a gente tem um período de falar línguas gerais, Sim, né? Que é bem sim, bacana sim, isso. sim, E temos um decreto também do Marquês de Pombal proibindo que se sim, falasse as línguas sim. gerais, né? Exatamente. Que a questão das línguas gerais, quando começou lá em São Vicente, né, com o início da colonização, e ali começam a surgir ali uma língua miscigenada, né, uma língua falada pelos povos, eh, pelos povos indígenas, e com a variante portuguesa, né, uma variante uma mistura com o português. E aí essa língua começa a se espalhar, né, depois sendo levada pelos bandeirantes ali no sul, né? E depois tem a língua também lá na Amazônia. Então nós temos a língua geral amazônica e a língua geral paulista. Uhum. Em 1757 tem o decreto de Marquês de Pombal, né? Mas a questão maior, André, dessas variantes no Brasil é que assim existiam também, como o Matos Silva vai falar, que no Brasil existia um multilinguismo generalizado. Não era somente as línguas indígenas, eram várias línguas também africanas que foram trazidas para o Brasil, junto com o tráfico negreiro, né? Uhum. Então, eram várias línguas africanas. E tem a questão também da não escolarização. O Brasil era um país que não tinha escolarização. Então, isso contribuiu também para essas mudanças, né, do português aqui, essa variante do português aqui no Brasil, em relação à língua portuguesa que falava em Portugal. Uhum. Então, essa língua que corria solta, assim, com toda essa torre de Babel, como o Mato Silva vai falar, que o Brasil era uma torre de Babel, eram várias línguas diferentes sendo faladas ali nesse mesmo espaço, né, o multilinguismo generalizado, que depois vai separar para ser, né, multilinguismo localizado, espaços diferentes, então, línguas, né, em determinados locais, né, E muitas hoje a gente línguas, tem uma riqueza linguística, né, a Bia? A gente riqueza olha para o linguística. português brasileiro, a gente vê diferentes manifestações em diferentes regiões e cada manifestação tem a sua beleza. Tem. E essa heterogeneidade, como o Lucchesi vai falar, que essa heterogeneidade da língua portuguesa no Brasil, ou qualquer língua, né? Ela precisa disso, ela precisa dessa heterogeneidade, porque é isso que faz com que a língua funcione, né? Num espaço que é plural, num espaço que é de muitas variantes culturais, né? Então é preciso que essa língua seja heterogênea mesmo, porque se for homogênea, uma língua, ela não vai funcionar. Não Uhum. vai acontecer de, por exemplo, um falante que mora lá num espaço afastado, né, numa zona rural afastada, sair desse espaço e chegar numa zona urbana, conversar com o médico, ele não vai conseguir entender o médico, nem o médico vai conseguir. E aí, veja que, por conta dessa heterogeneidade, os dois se entendem, Exatamente. né? Por isso que Essa a gente diz que questão. a língua é um fator social. Quem Foi faz a língua é o povo. Antoine Meillet, Antoine Meillet, lá do século, que era ele foi aluno de Saussure, né? Ele fala, a Uhum. língua é um fato social, é um fato social. Ela funciona dentro da sociedade, ela precisa para funcionar, Uhum. Nossa, né? olha a trajetória que a gente fez. A gente saiu do século VIII antes de Cristo e Mas veio para aqui. a língua E tem tem muita coisa para história, né? contar, né, Muito, né? Bia? A língua tem, assim, e se você vai falar da língua, tem que falar da história da língua. Porque É. cada palavra tem uma história. Você falando da questão da NGB, veja que é a questão da gramática. Uhum. É a gramática do Brasil, a gramática do Portugal. Porque são histórias diferentes, Uhum. né? O léxico, a questão do léxico, a questão da fonética, a questão da sintaxe. Veja que é diferente.
A gente vai observar as diferenças, né? Uhum, E por conta da história que é diferente, uhum. né? Olha, depois eu vou querer saber mais de histórias da língua portuguesa. Quero que você venha de novo aqui, viu, Ah, pode Lívia? convidar, pode chamar. Maravilhoso, maravilhosa essa aula que você deu aqui Já hoje. terminou? Já. Passa rápido, né? Começamos agora? Olha que maravilha. Mas você volta. Você volta. Eu volto. Esse podcast é digno de 2 blocos, Me chama tá que eu bom? venho. Obrigado, minha amiga. Eu que E agradeço. semana que vem tem mais. Um abraço, pessoal.